Enquanto elas... Você, pai que tem seu filho visitante, acompanha o fluxo. Subindo as escadas, nós temos classes especiais, professores treinados para acompanhar o seu filho no momento da pregação, para que você possa estar totalmente focado naquilo que vai ser dito aqui nessa noite, tudo aquilo que vai ser falado e pregado, para que nós possamos juntos sairmos daqui hoje edificados. Me pediram, e por isso eu deixo para depois as palavras de agradecimento, mas confesso que talvez essa seja a mais difícil das missões dadas a mim, a Igreja Batista de Tupã, que é pregar hoje. Não vai ser fácil, mas eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, para que o Senhor nos conduza em oração nesse momento. Senhor nosso Deus, te agradeço, Pai, por cada noite como essa que o Senhor me deu. Por cada vez que meu coração chegou aqui árido, e o Senhor fez transbordar com a sua canção, com o seu louvor, com a sua grandeza. Te agradeço, Senhor, por cada noite em que eu vi pessoas olhando para Cristo e aquilo era suficiente para que trouxesse alegria aos seus corações. Te agradeço, Senhor, por cada vez que o Senhor permitiu que eu pudesse vir aqui e compartilhar da sua palavra com meus irmãos. Eu sei que não sou merecedor de nada disso, Pai. Mais uma vez, ó Deus, com misericórdia, usa esse momento para que o teu nome seja mais uma vez pregado. Usa esse momento para que a tua igreja, ela muitas vezes tão atacada, às vezes tão ofendida pelo mundo, pelo pecado, possa ser a igreja gloriosa de Cristo, a sua noiva. Usa, Senhor, esse momento, para que por alguns segundos, pelo menos, possamos ouvir a tua voz e sairmos daqui hoje certos que o Senhor falou aos nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. No ano de 2000, o pastor Silas chegava à Igreja Batista de Tupã, e eu, numa conversa com ele, numa terça-feira assim, falei: olha, prazer, eu sou o Zeca, tal, sou seminarista seu, da sua igreja, você está me enviando para o seminário. E o Silas, com aquela expressão natural dele, olhou assim e falou: o que eu falo agora? Ainda bem que ele não disse nada. No final daquele ano, eu fazia o meu primeiro sermão em Tupã. E eu quero convidar você a abrir no mesmo texto, Filipenses capítulo 1, verso 3. Passaram-se quase 14 anos daquela história, e talvez 13 anos daquele sermão. Ainda me lembro que era um domingo de manhã, final de ano como este. Abri a Bíblia no texto em Filipenses capítulo 3, e mal consegui ler alguns versículos
tamanho era o nervosismo, tamanho era a tensão. Me lembro que minhas pernas tremiam de tal maneira que eu tinha medo de não conseguir terminar de ler o texto, tanto que a minha perna tremia. E com certeza aquele foi um dos sermões mais rápidos que a Igreja Batista de Tupã já ouviu alguém pregar. Foram 1.800 palavras em 10 minutos. Foi uma metralhadora. De lá para cá passaram-se muitos anos, muitas histórias. Muita coisa aconteceu nas nossas vidas. Eu me tornei um pastor de peso. É isso mesmo. Meu ministério expandiu-se para todos os lados. E muitos de vocês foram abençoados com as roupas que eu ia doando, ano após ano. Mas não passou uma coisa certa, que é a minha gratidão e o meu amor por vocês. Por isso, Paulo, e nessa noite eu digo à Igreja Batista de Tupã: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você e em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Depois, e cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, Igreja Batista de Tupã, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Essa é uma das cartas mais fascinantes de toda a Bíblia. Tem o título popular de A Carta da Alegria. Luiz Saião disse o seguinte, que essa é a carta daquele que quanto mais bate, quanto mais apanha, melhor fica. Essa é uma carta de alguém que está preso, de alguém que está sofrendo, de alguém que está numa situação muito difícil, que é o apóstolo Paulo. Paulo da prisão, ele escreve essa carta. E nesse texto, ele talvez resume tudo aquilo que depois ele vai dizer àqueles irmãos. Paulo, ele tinha um carinho especial pela igreja de Filipenses. Não era qualquer igreja. Ele vai elogiar outras igrejas. Ele vai falar de visitar outras igrejas. Ele vai falar de fundar outras igrejas. Ele era um plantador de igreja, um pregador do evangelho, um missionário. Mas só em Filipenses você encontra expressões de carinho, de afeto, de amor, tão repetidamente, várias vezes se repetindo, dizendo a maneira afetuosa, íntima com que ele amava aquela igreja. Aquela igreja, para Paulo, não somente era fruto de um trabalho, fruto de um projeto de vida, mas ele amava aquela igreja, porque aquela igreja participava da sua vida. Foi Filipenses, ou a igreja de Filipe, que enviou pessoas a ofertarem ou levarem mantimentos a Paulo na prisão. Foi ali que Paulo constituiu e passou boa parte da sua vida. Aquela igreja o sustentou, enviando ofertas e suprimentos. Aquela igreja não somente sustentou, enviou, foi um projeto iniciado por ele, uma igreja porque ele tinha afeto, mas aquela era uma igreja que conhecia a vida de Paulo. Eles conheciam as correntes, o sofrimento de Paulo.
Vocês sabem que eu estou indo para Jaguariúna, mas eles não sabem ainda, pessoal, conte essa, eles não sabem ainda que eu sou bom de bola. Eles não sabem ainda. Vou tomar água. Essa para contar foi difícil. Eles não sabem ainda, por exemplo, que eu não enxergo bem. Então logo, logo eles vão saber disso, quando eles passarem pela rua, me cumprimentarem, eu fazer de conta que nem vi. E vou ter que explicar e fazer um sermão, fazer todo mundo, né, e tal, e aquela coisa toda. Mas a igreja de Filipenses tinha essa relação com Paulo, eles conheciam o sofrimento de Paulo. Eles sabiam o que estava acontecendo com Paulo. Eles tinham enviado gente lá, emissários. Paulo tinha enviado um relatório. Eles valorizavam o ministério paulino, porque Paulo para eles era um exemplo. Paulo para eles era aquele pastor, aquele referencial. Aquela igreja tinha em Paulo um modelo, um norte. Ele foi o seu pastor, ele foi o seu líder, ele foi quem aconselhou, quem encorajou. Paulo, ele falava daquela igreja, e como você viu, eu oro com alegria. Alguém que está preso, alguém que tem a condenação de morte, alguém que está prestes a perder a sua vida, alguém que está longe da sua família, dos seus amigos, da sua própria igreja, mas quando ele recordava daquela igreja, quando ele se lembrava daqueles irmãos, o seu coração se enchia de alegria. Paulo, ele orava. Interessante a oração de Paulo por aquela igreja. Ele não orava pelo crescimento, ele não orava para que aquela igreja fosse a maior igreja da cidade, mas ele orava para que aquela igreja experimentasse, crescesse no amor de Cristo. Paulo, ele orava por aquela igreja, amava aquela igreja, e ele se sentia parte daquela igreja. Não só porque foi fundador, não só porque foi missionário, mas porque a igreja de Filipe, a história de Paulo e o seu ministério se confundem. Não tem como entender a história missionária de Paulo sem a carta de Filipenses. Não tem como nós entendermos a teologia de Paulo sem a carta de Filipenses, porque ela conecta o teólogo de Romanos, o pastor exortativo de Corinto, o pastor que confronta o pecado em Gálatas, o pastor que cria e exerce liderança nas cartas a Timóteo, a Tito, a Filemão, com aquele pastor que é gente, pastor que chora, pastor que se alegra, um pastor que nos traz convicções certas de que vale tudo pelo amor e pela graça de Cristo. Por isso que nesta noite não será uma pregação que eu quero falar para vocês. Eu não quero explicar a carta de Filipenses, apenas eu quero dizer para vocês que eu me identifiquei tanto, e essa foi a razão da primeira vez eu ter lido esse texto e tentado pregar nele, não sei se consegui, e essa é a razão porque eu volto hoje, na minha última pregação, como pastor da Igreja Batista de Tupã, para lembrá-los da minha história e daquilo que a Igreja Batista de Tupã fez por mim. A Igreja Batista de Tupã, ela é marcante na minha vida. E eu jamais poderei desconectar a minha história de vida sem contar e falar do amor e do carinho que eu tenho por vocês. Eu não posso fazer isso. Porque desde 1996 eu participo dos cultos. Começou nos jovens, no sábado à noite, depois nos domingos à noite. Comecei a frequentar os cultos pela manhã, acampamentos, almoços, casamentos, jantares, células. Cada movimento desse, cada ministério desse, cada encontro desse foram gravando e foram mudando e foram me transformando. Pois essa minha história com a Igreja Batista de Tupã não é a história de um pastor que ama a sua igreja, mas é a história de alguém que foi amado por uma igreja. Porque a Igreja Batista de Tupã me amou quando eu era um jovem.
me amou quando eu fui seminarista, me amou como eu fui pastor. Como pastor, vocês amaram um pecador. Não conheci ninguém mais pecador do que eu. Não conheço ninguém mais pecador do que eu. Todos os dias eu luto para não pecar. Todos os dias eu luto com o meu temperamento, eu luto com os meus sentimentos, eu luto com as minhas vontades. Todos os dias eu penso muitas vezes em desanimar ou desistir. Eu luto porque eu sou pecador e isso nunca vai mudar a realidade. E essa igreja aprendeu a amar esse jovem pastor pecador. Aprendeu a amá-lo com o seu temperamento e põe temperamento nisso. Eu sou meio o Muricy da Igreja Batista de Tupã. Ou o cara corre, eu entro no campo e dou um cascudo dele, é mais ou menos assim. Parece que eu sou tranquilo, mas eu não sou tranquilo. Vocês aprenderam a amar um pastor imaturo, de altos e baixos, de sentimentos de derrota às vezes. Vocês aprenderam a amar um pastor inexperiente. Vocês aprenderam a amar e amar um pastor cuja primeira pregação não conseguiu nem começar e nem sabe se terminou. O Carlão fica repetindo isso para mim toda vez que eu falo com ele. Mas eu fui amado por vocês. E por isso eu quero lembrar para cada um de vocês que está aqui, a minha relação com a Igreja Batista de Tupã não é primeiro profissional, é primeiro passional. Primeiro eu fui impactado por uma igreja. Primeiro eu fui cativado. Primeiro eu fui seduzido. Eu fui tocado. E eu quero falar para você que visita essa igreja aqui nessa noite, para você que frequenta os cultos, que igreja é essa? Que igreja é essa que o Zeca, quando tinha 20 anos de idade, conheceu? Que igreja é essa que quando ele tinha 23 anos de idade, o enviou para o seminário? Que igreja é essa que quando ele tinha 28 anos, trouxe de volta, sustentou como missionário, depois como pastor? Que igreja é essa? O que a Igreja Batista de Tupã, na sua personalidade, no seu temperamento, me ensinou a ser? O que foi que eu aprendi a viver nesses anos todos? Por 2 vezes, eu fui embora de Tupã. Fui para o seminário, fui para Herculândia. E nas 2 vezes eu imaginei que eu nunca mais voltaria para cá. Mas eu sou o único cara que foi 2 vezes sem nunca ter ido, porque eu sempre permaneci membro de Tupã. E quando eu fui para o seminário, eu pirei, eu chorei muito, porque para mim foi uma experiência de perda, puxa, eu devia ter amado mais aqueles irmãos. A segunda experiência foi a experiência de ser enviado por aquela igreja, de ter o voto de confiança daquela igreja. A terceira experiência é essa experiência de estar aqui, trabalhando com os irmãos, de ser qualificado e ser parte de uma equipe, de um ministério, de uma igreja, que me honra com essa oportunidade. Mas o que a igreja de Tupã marcou a minha vida, em primeiro lugar, foi a alegria que vocês têm em Cristo Jesus. Vocês são muito alegres. Vocês são muito barulhentos. Quando a gente sai para jantar e entra numa pizzaria, a gente começa a assustar o pessoal, e aquela mesona comprida que não tem fim, e pede uma pizza e 2, o cara fica maluco, fala, esses caras aqui vão acabar com a noite hoje, que vão comer, e essa festa, essa alegria, essa coisa de viver a fé cristã com alegria me marcou muito, porque como eu aprendi que eu podia ser alegre, eu podia ser divertido, contar piada, rir, assistir um filme, jogar futebol, passear, me festejar, com alegria em Cristo. Que ser cristão, que servir a Deus, que levar as coisas a sério, não era ter afeição sisuda ou mau humor, mas era leveza, era gostoso,
era divertido. Quantas vezes não foi aqui que eu aprendi a viver a vida cristã com tanta diversão? Como foi gostoso os acampamentos, as noites de alegria, de divertimento. Aqui eu aprendi que existe muito mais alegria no povo de Cristo, que se reúne à mesa com Cristo, que celebra a vida em Cristo, com alegria, com sorriso, com festa. Isso me contagiou muito, isso me marcou muito. Inclusive, essa foi uma das razões que eu quase fui expulso de um acampamento. Eu fui quase expulso de um acampamento guard. Você acha que eu, na minha postura, eu viabilizei uma rebelião no acampamento? Eu liderei um motim. Nós começamos a cantar O Nosso General é Cristo, e começamos a fazer um negócio dentro do salão, e começou a cantar e pular, e de repente os pastores me chamaram no canto e falaram assim: você vai, aqui é o portãozinho, você está indo embora, você vai parar com isso? Eu falei assim: não, mas está todo mundo fazendo, você está conduzindo o pessoal a fazer isso. Mas eu falei assim: mas eu aprendi com eles, foi com o Fábio. Eles não tiveram coragem de mandar o Fábio embora, queriam me mandar embora. Mas aqui eu aprendi essa alegria de poder celebrar, de cantar, de até dançar, de festejar, de sorrir em Cristo. A segunda coisa que a Igreja Batista de Tupã impactou meu coração foi a paixão por Cristo. Como vi nesta igreja uma paixão por Cristo, na adoração, na pregação, no serviço, a devoção nas lágrimas, na mensagem, na oração, na vida. Como eu conheci pessoas que criam de fato que Jesus Cristo era capaz de mudar as histórias de vida de suas famílias, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, pessoas que oravam pedindo por Cristo, e adorando a Cristo, e louvando a Cristo. Foi aqui que eu descobri que se Jesus Cristo não é apenas alguém crucificado, não é apenas um bom homem, não é apenas alguém que foi um homem correto, moral, que foi apenas um líder, ou alguém intelectualmente superior às pessoas, por isso ele tinha sacadas inteligentes, por isso ele tinha uma mensagem especial. Foi aqui que eu descobri que Jesus Cristo não era apenas alguém que amou as pessoas, mas foi aqui que eu descobri que Cristo é o nome sobre todo nome, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele a quem todo joelho um dia se dobrará, inclusive de você que ainda não dobrou o seu joelho diante de Cristo, um dia você te confessará que Ele é o Senhor. Foi aqui, na adoração, na pregação, foi aqui. Foi aqui que eu conheci uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Desde o primeiro dia, a pregação bíblica, o ensino, a seriedade, com a escola bíblica, a busca e a decepção pelos resultados, muitas vezes essa pressão que nós vivemos de, puxa, as pessoas precisam aprender sobre a pregação, sobre a palavra, mas na verdade foi aqui que eu conheci uma igreja que reverencia a palavra sagrada de Deus. E como me marca uma frase do pastor Silas, no seu primeiro sermão no domingo de manhã, quando ele ainda era apenas um suposto candidato ao ministério: levantem-se para ouvirmos a palavra de Deus. Foi aqui que eu descobri que a Bíblia não era apenas, e vivi isso, apenas um livro de história, que conta a história de Israel, suposto povo de Deus. Não foi aqui apenas que eu descobri que a Bíblia era um livro com mensagens bonitas, de esperança, um livro que tinha o Salmo 23, o Salmo 91, bons para recitar nos dias difíceis. Não foi aqui que eu descobri, que a Bíblia era apenas um livro que continha histórias sobre homens que tiveram encontros com Deus. Foi aqui que eu entendi e criei que a Bíblia é a palavra de Deus, o livro de fé e prática, é a Bíblia que sustenta a igreja.
igreja, é a Bíblia que sustenta a vida, é a Bíblia que sustenta uma espiritualidade, é a palavra de Deus que sustenta um casamento, é a palavra de Deus que sustenta um jovem, sustenta um marido, sustenta uma esposa, sustenta uma empresa, sustenta uma sociedade, nos sustenta, porque ela é a palavra de Deus, a verdade, a única verdade que salva, a única verdade que nos aproxima de Deus, porque ela é a revelação de Deus para todos nós, expressa em Jesus Cristo. Foi aqui. Foi aprendendo com homens e mulheres, ensinando com paixão e devoção a palavra de Deus. Foi aqui que eu aprendi a ensinar a Bíblia com seriedade. Foi aqui que eu aprendi a pregar a Bíblia com seriedade. Que isso aqui não era um show. Que a pessoa mais importante nessa noite não sou eu. Que a pessoa mais importante nessa noite não é a minha história pessoal. Mas foi aqui que eu aprendi a entender que a Bíblia é a coisa mais importante para mim e para você, e é por isso que eu confio e creio nela. Porque eu me apaixonei por essa igreja, porque eu sou apaixonado por vocês, porque essa igreja sempre teve um ministério pastoral aprovado. Somos homens, me coloco junto com eles, somos homens, somos pecadores, lutamos com nossos pecados. Mas aqui eu conheci pregadores, gestores, homens de relacionamento, de liderança, de amor pela igreja, de amor pelo Deus da igreja, de amor pelo Senhor da igreja. Vi pastores como homens, e homens como servos, servos do Altíssimo, homens que me inspiraram, que me inspiram, homens que me desafiaram a ser mais do que a maioria, e não menos do que aquele que exerce a função de pastor, o representante, o sacerdote do Senhor. Os pastores dessa igreja me ensinaram a amar a igreja de Deus e cuidar dela. Foi aqui que eu vi um servo pela primeira vez ministrar uma igreja e cuidar com paixão e com devoção. É interessante isso na nossa igreja. Quando você analisa uma história de uma igreja, existem vários fatores que fazem com que ela seja uma igreja que se desenvolve, que cresce. Há igrejas que cresceram em função de uma liderança carismática, de um homem que atrai gente, pessoas com seus poderes, milagres. Mas a história dessa igreja, nos seus 76 anos, é pautada por homens que serviram a Deus. Muitos de vocês não conheceram, mas eu conheci um dos primeiros pastores de Tupã chamado Ronald Ruther. Vocês nem sabem quem é, eu conheci esse pastor. Tá velhinho. Eu conheci Oswaldo Rones. Oswaldo Rones, um dos primeiros pastores de nossa igreja. E é interessante, quando nós analisamos a história da igreja, nós vemos que ministério após ministério, eles, nas suas limitações humanas, mas na ação soberana de Deus, foram solidificando essa igreja como testemunho na cidade, solidificando essa igreja, levando a igreja a acreditar que o ministério é algo sério. E aqui eu aprendi a admirar e ver como os pastores que amam a igreja de Deus servem essa igreja. Foi aqui que eu aprendi sobre ser pastor. Não foi no seminário. Meu modelo ministerial, pastoral, eu não aprendi no seminário. Eu não aprendi nos livros. Aprendi aqui. Vendo pastores, como eles cuidam da sua igreja, como eles amam a sua igreja, vendo como eles choram por ela, e como eles desejam vê-la crescer, vê-la se desenvolver. Eu agradeço a Deus, porque se não fosse isso, sabe lá o que seria de mim.
se não fossem homens que pregavam a palavra com verdade, com paixão, talvez meu coração teria se endurecido ainda muito, muito mais. Talvez se esses homens gostassem mais de manipular as massas do que pregar o Evangelho, talvez eu teria sido uma outra coisa da vida e tentado um outro caminho e, quem sabe, casado com uma outra pessoa. Azar meu, é claro. Pode rir, gente. Eu vou cantar de onde você não entender, hein? Mas foi aqui que eu vi homens pregar a Cristo. E foi nessa igreja que eu entendi que ser pastor não é ser um showman, mas é ser um servo do povo de Deus. O que me atrai nessa igreja? Além de todas essas coisas, o voluntariado comprometido com a obra de Cristo. Aqui aprendi o que significa trabalhar em equipe e liderar e ser liderado. Vi homens e mulheres colocarem recursos materiais, financeiros, pessoais, seu esforço, sua dedicação, seu tempo para realizar a obra de Deus. É óbvio que nem tudo deu certo. Teve x-salada, teve outras coisas. Eu sonho com isso ainda. Aquela fila hoje, vai saber onde estaria. E nem sempre foi tranquilo, mas sempre terminou em paz. Foi aqui, gente, que eu vi pessoas trabalharem à madrugada. Foi aqui que eu vi jovens levantarem de madrugada para fazer a obra de Deus, dormir de madrugada. Quantas vezes nós não entramos na madrugada para fazer acampamentos? Teve um acampamento que o Diogo colocou a serviço da igreja o seu carro e falou assim: se a gente conseguir pagar, eu vendo o meu carro. Você vendia mesmo? Cada encontro nosso, essa igreja hoje, você que estava visitando a gente, para tudo isso aqui acontecer, você falar: puxa, parece que é legal. Durante o ano todo, esse coral, das 11h30 da manhã, a 1h da tarde, todos os domingos, no dia que nós descansamos, no dia que nós tiramos, o sapato, colocamos no chinelo, naquela hora que nós vamos para a churrasqueira, ou vamos para a piscina, ou vamos para o sofá assistir um programa favorito. Esse grupo aqui, ele se reúne na igreja, naquele calor, nesse calor de Tupã, ensaia por horas, o ano todo, não é de vez em quando. Foi aqui que eu vi esse ministério chegarem às 5h da tarde, todo santo domingo, para glorificar o santo nome de Deus com disciplina. No sábado, quando a moçada sai para jogar bola e festar, jovens, onde eles estão? Se estão no futebol, se estão na piscina, eles param às 4h da tarde e vêm para a igreja se preparar para o culto. Hoje, mais de 100 pessoas estão envolvidas para que tudo isso tenha acontecido desde o domingo às 8h da manhã até o final dessa noite às 10h30, quando talvez a última pessoa vá embora, sem cobrar nada, sem exigir nada, sem pedir um aplauso, sem pedir um elogio, apenas porque são voluntários da obra de Cristo. Isso me impacta tanto, que até hoje eu tenho uma crise pessoal de colocar os meus bens à disposição da igreja, do serviço da igreja, porque eu vejo tantas pessoas disponibilizando tantas coisas, e como isso me impacta quando eu vejo homens, mulheres, famílias apaixonadas pela obra de Cristo. O que marcou a minha vida, a minha história na igreja de Tupã foi a adoração inspirativa. Que gostoso. E, gente, olha que eu rodei igrejas. Eu tive o privilégio, sabem, de assistir louvores da igreja Lagoinha, Comunidade Zona Sul no Rio de Janeiro, a Ademar de Campos, a Zaf Borba, a Paulo Baruch, tantos outros artistas cristãos, igrejas com ministérios tão proeminentes, mas
na minha vida, ninguém me cativou tanto como os cultos aqui. Eu não sei quem foi a mente sinistra dessa noite, que escolheu essas músicas, mas elas fazem parte da minha história. Tu somente és Deus, te bendirei, rompendo em fé. Músicas que em algum momento da minha vida me fizeram chorar, me ajoelhar, orar e lembrar de quanto Deus é grande. Posso me lembrar de vezes que eu vim aqui e eu cheguei aqui meio murcho, como aquele balãozinho com um pouquinho de ar dentro. E após essas canções, esse balãozinho foi se enchendo, se enchendo. Porque a adoração, ela tocou meu coração. Por isso eu sou grato a Deus por cada irmão, irmã, que através dos seus ministérios, do seu dom, que Deus não me deu, senão seria um pastor completo. Bom de bola e bom de música, era completo. De novo. Como eu gostaria de poder cantar, como eu gostaria. Mas diz o ditado popular, né, que Deus não dá asa à cobra. Talvez eu queria gravar um CD e criar uma banda, dividir a igreja, sei lá, né? Mas então Deus falou assim: você só vai pregar e vai ouvir o Obra-Prima, vai ouvir os jovens, vai ouvir os irmãos de quinta-feira, o nosso irmão Gustavo, se deliciar e ser abençoado com o irmão Edgar, com o irmão Onofre, com tantas vidas que nos inspiram na sua adoração. O que me fez me apaixonar por essa igreja foi uma comunhão apaixonante. Queridos, foi nesta igreja que fiz e que tenho os melhores amigos. Todo mundo fala assim, né, que é ruim na vida pastoral, é que a gente acaba criando um ciclo de relacionamento só de crente. Então nosso mundo vira aquela bolha de crente. E isso é verdade. Mas os meus melhores amigos foi aqui nessa igreja. O Fábio tem a felicidade de ser meu amigo desde 96. E até hoje não me pagou nenhuma a sauna ainda. Mas quantas vezes nós não fomos à sauna e conversamos, discutimos teologia, quase brigamos, mas saímos de lá amigo, graças a Deus. Amigos como esses, amigos como você, amigos que me abraçaram, amigos que me encorajaram, amigos que falaram mentiras, do tipo: você prega muito bem, nossa, você é o cara, não fica assim não, desanima não, sei lá, coisa do tipo, que amigo é assim mesmo, né? E graças a Deus que o Mateus, naquela pizza que ele falou que eu abençoei tanto ele, eu fiquei pensando no que eu abençoei ele, porque se ele tivesse ouvido o meu conselho, ele não estava casado com a Lilian hoje. Verdade, ele falou, ele estava magro, o cara tinha perdido acho que agora ele emagreceu, que anda de bicicleta e anda 30 quilômetros de bicicleta por dia para emagrecer. Ele terminou dali, ele perdeu 30 quilos em um mês. Então, se você quer emagrecer, né, cuidado. Eu falava assim: não, deixa ela para lá, esquece, toca a vida. E ele: vou fazer isso mesmo, Zé Caio. Amigos, foi aqui que aprendi a continuar a igreja na mesa, conversando, se alegrando, no campo de futebol, até mesmo numa sauna. Aprendi o valor de uma amizade espiritual, de como isso pode ser fundamental em sua vida. Essa comunhão me levou a chorar nas perdas. Porque a primeira grande perda que eu tive não foi do meu pai, da minha mãe, mas foi de um irmão de Cristo. Por isso,
Eu amo sempre essa igreja, amarei vocês. Porque vocês me ensinaram como amar um pecador. Vocês me ensinaram como amar um pobre pecador. Na comunhão, na alegria. Eu sempre vou me lembrar dessa igreja, porque sem essa igreja, e a minha história está aqui, eu aprendi, cresci espiritualmente, eu me tornei um homem, um esposo, um marido, e os meus referenciais são todos aqui. Foram famílias dessa igreja que eu fiquei observando e falando assim, puxa vida, eu quero ser um pai como aquele homem, eu quero ser um esposo como aquele outro, eu quero ter uma família e eu quero casar com a Zuleika. Foi aqui que Deus fez tudo isso na minha vida. E é por isso que essa igreja, ela sempre marcou e sempre marcará a minha vida, porque foi nesse ambiente de comunhão, de alegria, de pregação, de ensino, de pastores, de voluntariado, que eu me tornei pastor. Eu não ensinei a Igreja Batista de Tupã a fazer nada, vocês me ensinaram a ser o que eu sou. E eu quero encerrar essa mensagem de hoje fazendo primeiramente um convite a você que está aqui. E talvez você se sinta incapaz de servir a Deus, incapaz de ser pastor, de ser um missionário. Eu quero dizer para você que você é capaz sim, porque se eu estou aqui, você pode estar também. Você fala assim, olha, eu tenho um passado negro, eu tenho um passado pecador, eu tenho uma mancha na minha vida. Eu quero falar para você que essa igreja vai te amar tanto, e você vai ver o que o amor de Deus perdoa todos os pecados. Talvez você se sinta incapaz, talvez você se sinta assim, olha, eu não tenho condições, não tenho dons, mas a igreja de Tupã, nesse amor, nessa comunhão, vai te ensinar e vai te fortalecer e te encorajar a ser um servo de Deus. Talvez você fale assim, olha, eu não tenho referenciais, eu não tenho, minha família está desestruturada. Eu quero dizer para você que foi aqui que eu estruturei a minha vida pessoal em primeiro lugar, a minha vida espiritual em primeiro lugar, vendo homens, jovens, crentes, firmes, ao mesmo tempo que eu queria ficar com todas as garotinhas na rua, e Gard, eu era fera nisso. Foi aqui que eu descobri jovens apaixonados por Cristo, servos do Senhor, que levavam a santidade a sério. Por isso você que está aqui nessa noite, está chegando hoje, olhando isso aqui, talvez grande e tal, eu vou te falar que tem uma família, tem pessoas que vão te abraçar, que vão te amar. Para você que está aqui na igreja, você fala, puxa, qual que é o meu lugar? Eu não sei qual que é o seu lugar, nem nessa igreja, nem no reino, mas eu sei que se você abraçar essa igreja, ela vai te abraçar. Ela vai te abraçar. Ela vai te amar, ela vai te ensinar uma coisa que eu aprendi aqui. Eu aprendi nessa igreja, em meio a nossas histórias de vida, aos nossos tombos, às nossas quedas, a nossa desorganização, a nossa forma tão incompetente de tomar decisões. Mas eu aprendi algo incrível, que foi mudando a minha vida. Algo muito simples, mas muito poderoso. Eu aprendi aquilo que Paulo falou à igreja de Filipe, que aquele que começou a obra vai terminá-la. Porque quem iniciou a obra da salvação na sua vida, quem começou a obra da redenção na sua vida, não foram homens, não foram pastores, não foram instituições, mas foi Deus em Cristo Jesus e por seu amor. Por isso eu aprendi a enxergar a história, a minha vida, as decisões
sob a perspectiva da soberania de Deus, de um Deus glorioso, de um Deus poderoso, de um Deus criativo que cria tudo, de um Deus que tem poder para determinar todas as coisas, de um Deus que governa soberanamente a história, os reis, os reinos e tudo. Mas descobri que esse Deus soberano se revela na face humilde de Cristo. E como Paulo disse àquela igreja, seja essa a atitude de vocês, que Jesus Cristo esvaziou-se e não quis ser igual a Deus, mas se humilhou e se tornou homem, o mais humilde dos homens. E esse Deus que é soberano, que governa todas as coisas, Ele se importa com a nossa vida, se importa com minha família, se importa com o meu trabalho, se importa com o meu emprego, se importa com minhas finanças, se importa com o meu filho, com a escola do meu filho, se importa com as minhas amizades, se importa com aquilo que eu assisto, se importa com aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu me alimento. Ele se importa com os meus relacionamentos, Ele se importa com os lugares que eu vou, onde eu vou, com quem vou. Esse Deus se importa comigo, com o meu choro, com o meu pranto, com minha vida. Ele se importa comigo, porque Ele é um Deus soberano, mas é um Deus apaixonado por nós. Eu quero então convidar você a fazer duas coisas, duas decisões hoje, nessa noite. A se lembrar que para você fazer parte dessa igreja, você precisa apenas crer em Jesus e falar assim: eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero parar de viver para mim mesmo, eu quero servir o Deus soberano. E um convite a você que está passando um momento difícil na sua vida hoje, a se lembrar: deixa Deus operar, deixa Deus fazer a obra na sua vida, deixa Deus restaurar seu casamento, sua família, sua vida. Eu quero convidar você a se colocar em pé. E hoje eu vou tomar a liberdade de dirigir e fazer minha última oração de intercessão sobre sua vida, como pastor dessa igreja. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e venha até aqui à frente para que juntos possamos orar ao Senhor. Querida família, que nasceu nessa igreja, Zeca e a Zuleika são filhos dessa igreja, que contou a história dele aqui hoje. Assim como o Renato também, espiritualmente, é um filho dessa igreja, assim como o pastor Marcelo Tossi também foi um filho dessa igreja, é um filho dessa igreja, assim como tantos de vocês, vários de vocês que não são pastores, mas têm um trabalho secular, e durante o fim de semana vocês servem a Cristo através do seu trabalho, através dos seus dons e talentos. Que bênção ver o que Cristo faz, tirando um jovem como Zeca da balada, né, do mundão, e santificando a vida do jovem e burilando ele, aperfeiçoando ele para ser bênção para várias famílias, para uma igreja, e agora para essa igreja lá de Jaguariúna e as igrejas da região que vão também acabar conhecendo a ele, sendo abençoados por ele, pela Zuleika. Em nome da nossa igreja, Zeca e Zuleika, eu queria dizer a vocês muito obrigado pelo testemunho de vocês, pela amizade de vocês, pelo ministério de vocês aqui nesse tempo. Obrigado por cada investimento que vocês fizeram em nossas vidas. Obrigado por cada esforço, por cada sacrifício que vocês fizeram. Coisas pequenas às vezes, coisas grandes, coisas pequenas como sair de casa na correria, com duas crianças para estar na igreja, domingo pela manhã, dando um bom testemunho para os irmãos, motivando-nos a fazer o mesmo. Zé, obrigado pela sua humildade. Eu vi que você é uma pessoa muito humilde. Quando você chegou no seminário, ficou um ano com a gente, você queria pregar. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. E Deus abriu uma porta para o Zé. Não na primeira igreja batista de Tupã, mas na primeira igreja batista de Herculândia, uma igreja com 15 membros. E o Zé aceitou, sem relutância, sem nenhuma reserva. Ele aceitou ir lá e morar lá na casinha pastoral, lá daquela pequena igreja. E ali ele lutou por um ano e ia ficar mais.
Mas naquele processo, naquele tempo, Deus levou o pastor Marcelo, e eu precisava de um ajudante aqui. E Deus falou no meu coração: olha, o Zeca é de confiança, o Zeca é uma pessoa, um servo humilde, ele aceitou o currículo, ele merece vir para o banco. Ele não é um camarada querendo galgar cargos, está querendo crescer e expandir o seu nome. Ele quer servir a Deus. E ele provou nesse ano e meio que ficou ali, ele provou a sua fidelidade, casou-se com as leis, ele também aceitou ir para lá com ele. E lá eles fizeram o melhor que podiam, com o apoio do irmão Ari, da irmã Vidal. Foi um ano de bênção. Deus mudou a história daquela igreja ali. Eu quero agradecer a Deus e você. Agradeço a Deus por seu testemunho de humildade, seu testemunho de compromisso com a família. O Zeca, como eu, gosta muito de praticar esporte, gosta muito do futebol com os amigos. Que homem que não gosta disso? Mas eu vi o Zeca abrindo mão do futebol de segunda-feira, que é uma delícia, é um tempo muito gostoso. Mas ele falou para mim: olha, eu estou fazendo isso primeiro porque eu tenho machucado muito, mas principalmente porque eu preciso ter tempo com meus filhos, com a minha esposa. Tem célula na terça-feira, tem culto na quinta, tem reuniões na sexta. Não está sobrando tempo nenhum para minha família. Eu sou casado, eu preciso estar com minha esposa, eu preciso estar com meus filhos. E eu vejo isso nele, isso falou bem alto no meu coração. Eu louvo a Deus por essa atitude dele, esse compromisso dele com a família, compromisso dele com Deus. Algumas vezes, de sexta-feira, como sempre, eu saía para o almoço e falava: Zeca, e aí, vamos almoçar hoje? E não, hoje eu não vou almoçar. Eu sei que ele estava jejuando naquele dia. Compromisso com Deus. Eu louvo a Deus também pela... Nós, como igreja, louvamos a Deus, Zeca, pela sua amizade. Quem te conheceu mais de perto viu que você é uma pessoa engraçada, você tem um senso de humor muito legal. Você vai, suas piadas ficam. Eu viro e mexo, vou estar citando para os irmãos o que você faria naquele determinado momento. O Zeca tem um humor que aparece no momento da crise. E louvo a Deus por isso, sua lealdade, você sempre foi um camarada encorajador. Eu vi você encorajando aquele, vi você encorajando a secretária, vi você encorajando o Renato, você me encorajou a mim várias vezes. Me perdoa por não ter te encorajado mais, como eu deveria. Louvo a Deus pelo seu ministério. Vocês, o Leico, obrigado por toda a tarefa que vocês assumiram e levaram até o fim. Louvado seja Deus por cada coisa, nesses tantos anos, quanta coisa você, quantos projetos você tirou das minhas mãos para eu poder ficar mais livre, para poder pastorear a igreja. Você assumiu e levou aquilo com responsabilidade. Obrigado, irmão, obrigado por cada oração que você fez por nós. Obrigado por cada conselho que você nos deu. Não a mim só, mas a igreja também. Obrigado por cada abraço, por cada sorriso. Obrigado por cada estudo. Obrigado por cada noite que você foi até madrugada estudando, preparando aquele sermão para nós. Obrigado por as visitas que você fez a vários desses irmãos. Eu sei que muitas vezes eu ficava escutando você sair, eu sumia da tarde e depois eu sabia que você foi no hospital, você foi na casa daquele casal de velhinhos. Obrigado por cada visita que você fez. Obrigado por cada lágrima que você derramou por nós e conosco. Sabe, Zé, na vida é muito importante a gente começar bem os projetos, as oportunidades que Deus nos dá. Mas o mais importante é a gente terminar, começar bem, mas terminar bem também. Louvado seja Deus, porque você começou bem, você está terminando muito bem. Você não está saindo daqui com problema, não está saindo com dívida, não está saindo com mau nome, não está saindo daqui porque precisa sair da igreja que não aguenta mais. Você está indo no momento melhor do seu ministério. Após uma viagem missionária abençoada, após ser preparado por Renato tão bem para assumir o seu lugar. Muito obrigado, irmão, pela sua fidelidade. Louvamos a Deus. Eu peço só para você uma coisa. Um dia Paulo pediu para Timóteo isso, Timóteo obedeceu. Timóteo, disse Paulo, tudo isso que você ouviu de mim, tudo isso que você aprendeu comigo, não guarde isso só para você, não. Passa isso para outros homens fiéis e capazes de passar isso para os outros.
E daí veio meu pai, depois veio o pastor Ricardo, e passaram para mim tanta coisa. E eu passei para você. Você já perdeu tudo. Agora, onde você estiver lá, não só pastorei a igreja, mas invista em homens fiéis, capazes, e se tornar pastores de outras igrejas. É isso que eu quero fazer com o Renato aqui, é isso que eu quero fazer com, se Deus permitir, com o João Nação, com o Cássio, com outros jovens que Deus colocar no meu caminho. Como eu fiz com o Marcelo, fiz com você. Mas Zuleika, muito obrigado. Fica saudades, fica gratidão no nosso coração. Estamos juntos. Igreja Guariúna é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, uma igreja só. E um dia estaremos reunidos na presença de Deus, como um só rebanho, diante de um só pastor. Não vejo a hora de chegar esse dia. Igreja, uma salva de palmas de louvor a Deus.